Calma, tudo. Fica difícil trazer uma mensagem da Paraxá, porque a Torá é um tesouro incomensurável. Então, cada palavra traz muitos ensinamentos para nós. Mas, baseado nessa Paraxá, eu escolhi como tema uma pergunta: Ele é o meu Deus? E como isso se relaciona conosco, os filhos de Noé, e com a história do próprio Jet. Durante boa parte da minha vida, eu nasci dentro de uma igreja cristã, uma igreja chamada Igreja Adventista. Eu aprendi desde a minha infância que o primeiro mandamento é não terás outros deuses diante de mim. Só foi, só vim conhecer que o primeiro mandamento é eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão, quando eu comecei a buscar o judaísmo. E a partir daí começou a minha jornada em busca do Deus de Israel. O grande comentarista da Torá, Sir Rafael Rich, comentando sobre o primeiro mandamento, ele diz o seguinte: a chamada crença na existência de Deus, como filósofos e teólogos antigos e modernos gostam de expressar, a ideia de o primeiro mandamento está a quilômetros de distância do que esse versículo fundamental do pensamento judaico e da vida judaica exige do pensamento judaico e da vida judaica. Não é o fato de que existe Deus, tampouco que exista um único Deus, mas que este uno e único e verdadeiro Deus seja meu Deus, que ele me criou e me formou, me pôs aonde eu estou e continua me criando e formando, e me mantém, cuida de mim, me conduz, me guia. Não que a minha conexão com ele deva ser através de 10.000 intermediários, como um produto casual de um universo que ele criou eras atrás, mas que cada respiração atual que eu tenha e cada momento de minha existência seja um presente direto de sua onipotência e de seu amor, e que eu tenho de viver cada segundo presente e futuro da minha vida unicamente a seu serviço. Em uma palavra, não o conhecimento da existência de Deus, mas o reconhecimento de Deus como meu Deus, como o único em cujas mãos está a disposição de todo o meu destino e como guia exclusivo de todos os meus atos. É somente com isso, apenas com a aceitação desta verdade, que posso estabelecer as bases de uma vida judaica, pois a exigência, eu, o Eterno, sou seu Deus, apenas uma resposta corresponde: você é o meu Deus. Então, aqui, se Rafael Rich, ele nos traz um pensamento muito importante. Muitas vezes, as pessoas ficam preocupadas ou buscam só conhecer a Deus intelectualmente, compreender que existe um ser primeiro,
Mas a pergunta essencial é: Ele é o meu Deus? Ou será que com as minhas ações eu passo a crer que existe um Deus, mas que esse Deus ele não governa o universo e deixou ele por acaso? O mandamento "Eu sou o Senhor teu Deus", ele traz um forte apelo. Ele só tem validade quando realmente eu faço Deus o meu Deus. O rabino Davi Arão, ele diz o seguinte: não foi Deus que expulsou o homem do paraíso, mas foi o homem que expulsou Deus deste mundo. E todo o processo e toda a missão de Israel e toda a nossa missão como filhos de Noé é fazer neste mundo uma morada para Deus, é trazer ele de volta. Embora ele sempre esteja aqui, é uma figura de linguagem, mas é ter esse reconhecimento. Não é crer em Deus, é reconhecer Deus. E isso é muito importante. Quando nós olhamos para Paraxá que passou, nós vemos que quando Amaleque ouviu o que Deus tinha feito, o que é que Amaleque faz? Ele ataca os filhos de Israel e Deus dá uma ordem, olha, vocês vão apagar Amaleque da face da terra. A história. É uma ordem do Eterno. E o interessante é que se nós pararmos um pouco para analisar, Amaleque, ele ouviu, e qual foi a atitude de Amaleque? Ele atacou quem? Os filhos de Israel. Mas a paraxá dessa semana diz o contrário. Diz que Jetro também o quê? Ouviu falar do que tinha acontecido com os filhos de Israel. Foi o capítulo 18, do verso 1, que diz o seguinte: Itro, o sacerdote de Midian, sogro de Moisés, ouviu tudo o que Deus fez para Moisés e para Israel, povo de Deus, como o Eterno havia tirado Israel do Egito. E assim Itro, sogro de Moisés, pegou Tsípora, esposa de Moisés, depois que ela for enviada para casa, e seus dois filhos, dos quais um chamava Gerson, que quer dizer, fui estrangeiro em terra alheia, e o outro se chamava Eliezer, que significa, o Deus de meu pai foi ao meu socorro, libertando-me da espada do faraó. Itro, sogro de Moisés, levou os filhos, a esposa de Moisés, até ele no deserto. E quando Moisés relata tudo, ele vai dizer o seguinte: bendito seja o Eterno, disse Itro, que o salvou dos egípcios e do faraó, que salvou o povo do jugo dos egípcios. Agora eu sei que o Eterno é maior do que todos os deuses, sim, em decorrência das próprias tramas destes contra o povo de Israel. Na Paraxá de Shemot, nós vemos que Deus se revela aos filhos de Israel na sarça. Uma das simbologias dela é que a sarça simboliza Israel e que Israel iria sofrer, mas não seria o quê? Consumido. E quando o Eterno dá o seu nome, eu serei o que serei, significa o quê? Eu estarei contigo em toda a sua dor. Aonde você estiver, ali também eu estarei. E os sábios dizem que quando o templo foi destruído, a Shekhinah também foi o quê? Para o exílio. E aqui, nesse texto, nós temos uma mensagem importante. Nós acostumamos ouvir dos filhos de Israel
que quando alguém volta ou se converte ao judaísmo, eles costumam dizer que aquela alma ela estava lá no Sinai, ela só está retornando. Mas eu vou dizer também que os Beninoas também estavam no Monte Sinai. Não só os filhos de Israel, mas na pessoa de Jetro, como um arquétipo das nações que no futuro vão reconhecer a soberania do Deus eterno, também nós estávamos lá. Veja, se nós pararmos um pouco para analisar, tem passagens que nós sabemos de cor. Zacarias diz que naquele dia 10 homens pegarão no quê? Nas vestes do judeu e vão dizer: vamos contigo porque sabemos que Deus está com você. Isaías diz que as nações irão para onde? Para Jerusalém, buscar o conhecimento da Torá e conhecer e praticar a vontade de Deus. Sofonias, o Rebbe Lubavitch costumava dizer que nós vamos servir ao Eterno de quê? Ombro a ombro, e no estudo nós vemos que Deus vai dar uma língua pura. Isaías também diz que a minha casa será uma casa de oração para todas as nações. Agora, prestaram atenção que o primeiro a ir foi Jetro. Se nós olharmos para o futuro que vai acontecer, essas profecias têm um cumprimento primário na vida de Jetro. Jetro ouviu, como muitos hoje de nós ouvimos, estamos aqui. E muitos ainda vão ouvir e irão. Jetro ouviu e o quê? E foi. Se nós analisarmos os textos, diz que ele faz um sacrifício e convida os anciãos de Israel e Moisés, e eles se sentam juntos, o quê? E comem. Desse trecho, vamos compreender que daí surge a refeição comunitária em Israel, aonde nas festas todos se reúnem. Desse mesmo texto, nós podemos ver a unidade da verdade. Você está encontrando um recém-convertido junto com os filhos de Israel, sentando juntos. Lembram da profecia? Vão servir ao Eterno de quê? Sentando juntos e o quê? Comendo juntos. Orando o quê? Juntos. E você também vê essa prefiguração nesse texto. Mas aqui também, baseado na vida de Jetro, nós também podemos analisar alguns versos que vão colaborar para o nosso entendimento. Jetro ouviu e foi. Quem ouviu também e foi. Josué capítulo 2, do verso 9 ao 11 diz: Rahave disse, o eterno vosso Deus é Deus, em cima nos céus e embaixo o quê? Na terra. Vamos ver outra pessoa também, outro Benenoa, só que no sentido, nós sabemos que Rabi se converte e se torna judia, mas estamos falando no sentido de que, como gentio, reconhece a soberania de Deus. Naamã declarou: eis que agora, 2 Reis, capítulo 5, verso 15, eis que agora eu sei que em toda a terra não há Deus senão o Deus de Isaías 2 diz: todas as nações afluirão ao monte do Eterno para aprender os seus caminhos. E o Salmo 117, verso 1 diz: Halelu et Adonai kol goim shavehu kol haumi, ki gavá haleno hasdov, emet Adonai lehoha. Louvai ao Eterno,
todas as nações, exaltai-o todos os povos, porque muito grande é a sua misericórdia para conosco, e a fidelidade do Senhor subsiste para sempre. Então, nós podemos ver que o primeiro passo poderia citar também a profecia de Ezequiel, que diz que quando as nações verem o terceiro templo erguido, todas elas saberão que eu sou o Senhor e que eu escolhi a quem? Israel, como meu tesouro peculiar. Então, nós vemos que no futuro as nações vão reconhecer que o Eterno é um e que o seu santo nome também é um. E Jetro, ele foi o precursor, ele é o símbolo, o arquétipo do que vai se cumprir lá no futuro. E ainda tem mais. Lembre, Jetro no texto diz, ele era sacerdote de quem? Midian. A Torá nos ensina que Jetro ele era perito em toda a idolatria. O que você soubesse de idolatria no nível mais baixo, Jetro praticou todo tipo de idolatria. Mas no momento que ele reconhece o Eterno e como seu Deus, o que é que acontece? Tudo aquilo que ele fez de errado se tornou o quê? Mérito. E através desse mérito, os sábios dizem que por causa desse reconhecimento foi que a Santa Torá pôde ser entregue no Monte Sinai. E aqui nós podemos compreender outro ensinamento importante dessa paraxá. Nós vimos que Jetro aconselhou a Moisés. Ele disse o quê? Não é bom o que fazes, este negócio é pesado demais para ti. E Jetro, ele propõe um sistema de juízes em 4 níveis. E baseado nesse conselho, todo o sistema judicial de Israel, ele é criado. Embora o Midrash vai dizer que Deus já tinha falado isso antes, mas o instrumento, a ferramenta de Deus foi o Jetro. E olha as características que Jetro diz a Moisés: procure homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade que odeiam a avareza. Esses critérios, eles são eternos e continua sendo a defesa contra a corrupção. E aqui é a parte que eu acho muito importante a gente refletir. Quem era Jetro? Jetro era um sacerdote ex-idólatra convertido. Vê Moisés julgando, ele chega para Moisés e dá um conselho. E Moisés faz o quê? Moisés acata esse conselho e diz: olha, consulte a Deus, veja se o conselho que eu estou te dando tem a aprovação de Deus. E se tiver, faça. E aqui nós vemos que Moisés, ele acata a voz de um recém-convertido. O maior de todos os profetas aceitou o conselho de um recém-convertido. Isso nos ensina que a verdade é maior que o cargo. E se nós fizermos uma análise da Santa Torá, a Torá tem 4 níveis de interpretação: Peshat, Remes, Drash e Sod. Vamos comparar com os níveis de juízes? Quem seria o Peshat? Juízes de 10. Eles resolveriam as questões mais simples, a parte mais literal. O Remes, juízes de 50, já tem algumas nuances. O Drash, juízes de 100, que eram princípios mais complexos.
e o sou de juízes de 1000, que eram os mistérios e as decisões nacionais que ficariam com eles, e o mais complicado de todos, Moisés. Nessa paraxá, nós temos 4 lições eternas. A primeira lição eterna, ela está associada a uma questão muito importante. Lembre que quando nós reconhecemos a Deus como nosso Deus, nós rejeitamos o quê? A idolatria. Agora, a Torá também nos ensina que, assim como Deus é misericordioso, nós também temos que ser misericordiosos. Assim como ele é justo, nós também temos que ser justos. Na paraxá de Gênesis, quando Abraão vê os anjos e os recebe, nos é introduzido o mandamento da hospitalidade. E tem um Midrash que conta uma história muito interessante, que diz o seguinte: certa vez, no entanto, o cuidado de Abraão para com os estrangeiros entrou em confronto com o seu zelo para com Deus. Ele convidou um viajante para sua casa e ao encontrá-lo, rezando para um ídolo, expulsou ele da casa. Deus repreendeu Abraão severamente, dizendo: eu o tenho suportado todos esses inúmeros anos, apesar de ele ter se rebelado contra mim. E você não pode suportá-lo uma noite? Abraão percebeu o seu pecado e não descansou até trazer o estranho de volta. Benjamin Franklin compôs uma parábola baseado nisso contra a perseguição, baseado nesse Midrash. Então, aqui, esse Midrash traz um exemplo muito interessante. Há momentos na vida que o nosso zelo para com Deus também vai ter um confronto entre um mandamento e entre outro mandamento. Mas aqui, o Midrash fala que o Eterno ele é misericordioso. E ele suporta muitas vezes os atos dessas pessoas que não têm o conhecimento de Deus. E ele espera em nós que a gente também possa ter a misericórdia e ter a prudência de como lidar com cada um deles. E isso está relacionado com a nossa paraxá. Veja que Jetro, ele era idólatra. Ouve e aceita o Deus de Israel. Mas veja como é que ele é recebido pela congregação dos filhos de Israel. Ele é bem recebido. E muitas vezes, quando nós estudamos esse mandamento, muitas vezes nós temos pensamento que muitas vezes não condiz com o ensino dos sábios. O Midrash diz o seguinte: um filósofo perguntou ao Rabi Gamaliel: por que Deus legisla contra os ídolos em vez de simplesmente destruí-los? Disse Rabi Gamaliel: as pessoas adoram o sol, a lua e as estrelas, os planetas, e assim por diante, e até mesmo adoram os seres humanos. Deus deveria aniquilar todos esses? Então, aqui está uma pergunta e uma reflexão que nós temos que fazer para nós mesmos. Olhe como Gamaliel responde. Deus deveria aniquilar todos esses. E agora, para mim, é uma das frases mais tocantes
é um conto racídico do Rebbe de Kotz. Olha o que o Rebbe de Kotz diz. A proibição contra a idolatria inclui a proibição de fazer ídolos das mitzvot. Nunca devemos imaginar que o principal objetivo de uma mitzvah é a sua forma externa, ou seja, o fazer, mas o seu significado interno, isto é, a devoção com a qual ela é feita. E aqui é a parte mais importante. Muitas vezes, como diz Baal Shem Tov, na Parashá de Noa, o Rebbe de Lubavitch, no livro onde ele comenta Bereshit, ele diz que o Baal Shem Tov diz que muitas vezes nós projetamos nos outros os nossos defeitos. E baseado nesse texto, o Rebbe de Kotz, ele vai dizer que é possível nós praticarmos a Avodah Zará usando as mitzvot que o próprio Deus colocou. Quando nós só enxergamos a forma externa e não a devoção interna, nós estamos fazendo ídolos, estamos transgredindo o mandamento de não fazer imagem de escultura. Então, é muito importante nós analisarmos as nossas ações e fazer a pergunta que Jetro fez e que todos os outros fez. Ele é o meu Deus? Eu reconheço realmente o Eterno como meu Deus? Lembre que o Eterno diz lá em Isaías que chegou o momento em que as festas, as luas, os sacrifícios, para ele era tudo o quê? Abominação. Por quê? Porque o que ele queria é que o povo praticasse a justiça, a misericórdia. O povo estava praticando todo o rito, toda a alahá, de forma externa, o povo estava fazendo, mas estava se esquecendo da devoção interna. E isso também é um ídolo. Os sábios de abençoada memória também diz que isso é fazer ídolo. E como isso se resume na nossa mensagem de hoje para nós concluir? Jetro, ele era idólatra. Ele, diferente de Amaleque, ele ouviu e foi e ouviu mais de Moisés, dos anciãos de Arão, e ele aceitou e reconheceu o Deus de Israel como seu único e verdadeiro Deus. Como eu disse, nessa paraxá, nós temos essas 4 lições eternas. Primeiro, reconhecer a soberania de Deus. Jetro, ele foi o primeiro, mas no fim dos tempos, todas as nações vão reconhecer. Segundo, Jetro contribuiu com o sistema de justiça dos filhos de Israel. E ele compreendeu que sem justiça, sem sistema de justiça, sem ordem, a santidade não se sustenta. Terceiro, a prática da humildade. Até o maior líder precisou ouvir o conselho. O que eu quero dizer para todos os irmãos é o seguinte: que nós possamos ser como Jetro, que ele ouviu, refletiu e agiu. Que nós também possamos ser como Moisés, sermos pessoas humildes e aceitar o conselho. E que a nossa comunidade Benenoa seja como os filhos de Israel, estruturada em justiça, iluminada pela Torá e aberta para, junto com os filhos de Israel, ser luz para as nações, preparando o mundo para o cumprimento final de todas as profecias da Torá. Amém. Shalom Hashem, Shavuot Tov a todos. Baruch Hashem, que Hashem possa dar muitas bênçãos para o Ronald a cada dia, tá estudando e trazendo essas lições maravilhosas aqui para nós. Vamos então agora
dar sequência